A sabedoria da transformação. Monja Coen. Intenção sem intenção. Ikkyu-san tornou-se monge muito cedo. Era considerado esperto demais e as pessoas sempre tentavam tirá-lo de seu centro de equilíbrio. Certo dia, sabendo que ele gostava muito de peixe assado, um senhor o convidou a orar em sua casa. Terminada a oração, ofereceu a ele uma refeição, como era de praxe, e colocou o peixe saboroso e fragrante bem à sua frente. Ikkyu-san fez rapidamente a prece de agradecimento e começou a comer o peixe. As pessoas à sua volta comentavam: "Mas é um monge. Está quebrando o preceito de não matar. Isso não está certo." Ikkyu-san continuava comendo alegremente, até que alguém, não aguentando mais, falou em voz alta: "Monge, o que é isso? Comendo peixe?" E o pequenino Ikkyu, sem titubear, respondeu: "O peixe está virando monge." Não nos tornamos o que comemos, mas o que comemos se torna nosso corpo e nossa mente. Sabemos retribuir a toda a vida do universo com a nossa vida? Somos sustentados por tudo que existe. Não existe nada separado. Há um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Atualmente ele mora em Borgonha, na França, onde lidera um grande mosteiro e centro de treinamento para leigos chamado Plum Village. Eu o conheci quando visitou os Estados Unidos, no início da década de 1980. Meu mestre de ordenação, Taizan Hakuyu Koun Daiosho, conhecido como Maezumi Hoshi, o recebeu como hóspede. Eu era a assistente pessoal de Maezumi Hoshi no Zen Center de Los Angeles. Sabendo que o mestre vietnamita havia chegado, meu mestre pediu que eu fosse cumprimentá-lo em seu nome e o convidasse a vir conversar sobre as atividades durante o almoço. Bati suavemente na porta da casa de hóspedes e o próprio Thich Nhat Hanh atendeu. Transmiti a ele o convite de meu mestre e ele respondeu: "Diga a Maezumi Hoshi que durante o almoço eu apenas como. Poderemos falar sobre a programação antes ou depois da refeição." Assim foi. Durante a conversa, ele se mostrou interessado em adquirir um sino de bronze japonês para colocar em um de seus templos e centros de prática. Fui buscar as revistas dos fabricantes. Ele escolheu um sino e deu um endereço para onde deveria ser enviado. Meu mestre, Maezumi Hoshi, esperava que a comunidade de lá pagasse pelo sino. Qual não foi sua surpresa quando a conta chegou à nossa comunidade? Mestre Thich Nhat Hanh pensara que era um presente, e assim se tornou. Maezumi Hoshi, apesar das dificuldades financeiras por que passávamos, nunca cobrou o sino. Esse episódio me faz pensar em mim mesma. Teria eu cobrado e reclamado se não pagassem? Teria ficado brava e falaria da pessoa de modo a rebaixá-la? Como é difícil acessar esse nível de desprendimento e desapego. Mesmo quando damos um presente a alguém, damos de verdade? Ou queremos ver onde o colocaram, se o apreciaram ou não? Minha mestra de treinamento, Aoyama Hoshi, nos contava no mosteiro como ela percebeu sua mente pequena. Ao dar uns papéis de dobradura a uma amiga, esta, ao receber, disse que iria dá-los a outra pessoa. Num primeiro momento, Aoyama Hoshi ficou brava. Como? Depois de todo o trabalho que tive, você vai dar a alguém? Sendo uma praticante dos ensinamentos, logo percebeu sua pequenez. Não estava dando de verdade. Quando damos algo, não devemos nos importar com o que a pessoa fará com o presente. Houve um monge no Japão, no século XIV, chamado Mestre Kenzan Jokin, considerado a mãe da nossa ordem religiosa por ter aberto inúmeros templos e deixado grandes mestres zen como seus descendentes. Era neto discípulo de mestre Eihei Dogen.
Certa ocasião, um casal de discípulos leigos, mais tarde a esposa se tornaria monja, doou a ele um terreno dizendo: "O Senhor pode fazer o que quiser neste local. Pode construir um mosteiro, dar em caridade, trazer pessoas pobres e carentes para montar seus barracos aqui. Estamos doando completamente, para que o Senhor use como achar melhor." Não é surpreendente? As pessoas costumam oferecer locais e objetos querendo também controlar seu uso. A intenção sem intenção é o caminho superior dos seres iluminados.